Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula encontro que nós temos. Nós tivemos uma pequena pausa, mas voltamos a grande. Hoje vamos ver o tema muito interessante que é como funciona o ucraniano. Este encontro vai ser interessante para aqueles que só têm curiosidade pela língua ucraniana, pelas línguas em geral. Como funcionam as línguas? Nós nunca pensamos nisso. E nós, enquanto nativos, também não perdemos nenhum segundo, milissegundo, para pensar como ordenar as palavras. Porque é que eu utilizo esse tempo verbal? É um verbo regular ou irregular? Nós não pensamos nisso. E nós, pronto, eu sou ucraniana e também não penso nisto. Aliás, eu penso, já penso, porque eu dou ucraniano, dou aulas de ucraniano. Mas hoje nós vamos tornar as nossas escolhas mais conscientes e vocês vão descobrir umas coisas novas. Se vocês estão preparados, só resta-me dizer que eu chamo-me Ana, vocês estão no canal Ponto Ucrânia Portugal, em que nós fazemos uma ponte entre Ucrânia e países lusófonos. Ponte Ucrânia-Portugal. Exatamente, muito bem. Então, antes de começar, eu gostaria de dizer que há dois tipos de línguas. É uma coisa importante para nós percebermos, em geral, que tipo de línguas nós temos, neste mundo. Então, o primeiro tipo são as línguas analíticas e outro tipo, sintéticas. Por favor, não fiquem preocupados, nervosos, ansiosos e não bloqueiem este canal por eu utilizar só dois termos da área de linguística. Vou tentar hoje não dizer nada de simplificar ao máximo, ok? Então, as línguas analíticas, a maioria de vocês já sabem inglês. E inglês é uma língua analítica. Como é que eu sei isto? Porque nas línguas analíticas, eles têm uma ordem super duper fixa das palavras. Se calhar a vossa professora da escola disse-vos imensas vezes que primeiro vem sujeito, depois predicado, depois todo o resto. Não é assim que ela dizia? Pelo menos a minha professora de inglês dizia-me sempre essa coisa chata. Mas pronto, assim e nós construíamos o comboio. Porque se nós, por exemplo, vamos dizer ao inglês um, I work here, ele vai perceber. E se eu, por exemplo, eliminar I, work here? Quem work? Quem trabalha aqui? Eu não percebo. Ou se nós vamos, por exemplo, dizer where are you? Não é? Tipo, onde é que tu estás? Em português, estás onde? Onde estás? Está tudo bem. Todos vão perceber. Em inglês, are you where? You are where? Não, ele vai ficar super confuso. Então, para as línguas analíticas, a estrutura, a ordem das palavras na frase é essencial. Se nós trocarmos alguma coisa, nós vamos perder o nosso objetivo da comunicação, que é falar de uma forma perceptível para o nosso interlocutor. E também nas línguas analíticas é muito importante utilizar os verbos auxiliares. Por exemplo, em inglês nós temos phrasal verbs, etc. As preposições, literalmente. De, para, por, com, tudo isso são as preposições. Exatamente. Portanto, essas são as línguas analíticas. Outro exemplo que é bom, que é, por exemplo, alemão. Sabem, se calhar todos vocês sabem que no alemão eles põem não no final. Então dizem eu amo-te, tu és mulher da minha vida. Não. Significa tu não és mulher da minha vida, eu não te amo. Portanto, é importante pôr não no final. E não é preciso saber alemão para saber essas coisas, são curiosidades, eu adoro saber essas coisas. Portanto, se vocês sabem outra língua, e quiserem partilhar algumas coisas nos comentários, por favor, eu vou ficar super ansiosa para ver, para ouvir essas curiosidades, essas coisas interessantes das outras línguas. Exatamente. Então, são as línguas analíticas. E agora, as línguas sintéticas. Bom exemplo é o ucraniano. O ucraniano e também português, que o português acaba por ser uma mistura entre. Portanto, é uma língua flexível, na verdade.
porque combina as características das línguas analíticas, mas em português nós podemos trocar a ordem das palavras. Sim, pode mudar a ênfase, pode mudar um bocadinho o sentido, mas a frase vai continuar normal, quer dizer, vai continuar gramatical. Portanto, português é uma mistura. Mistura de povos, mistura hum, de tipos de língua, exatamente. Mas português e ucraniano permitem-nos uma coisa fantástica, que é a liberdade na escolha da ordem das palavras. Somos nós que decidimos onde nós queremos pôr ênfase, como nós queremos dizer, seja o que for. E, é importante, as línguas sintéticas funcionam à base de terminações. Isto quer dizer que nós temos a palavra e nós, pelo fim dessa palavra, esse fim, esse final da palavra, essa terminação, carrega uma informação essencial para o nosso interlocutor perceber. Hoje vamos ver como isso funciona com o exemplo do ucraniano. Mas, por exemplo, pelo fim, nós podemos perceber de que género é a pessoa, pronto, o objeto, de que estamos a falar. É plural ou singular? Outra vez, voltamos ao inglês. Vamos pegar na palavra work, trabalho. De que género é essa palavra? Não sei lá, não existem géneros. Exato, eles têm o plural e singular, isto eles têm, mas em português nós temos género, nós temos singular e plural. Temos mais variações, quer dizer, quando eu vejo uma palavra lindo, ele, pela terminação desta palavra, eu consigo perceber que trata-se de um nome de género masculino, ok? Em inglês, eu não tenho esta informação porque a terminação não me diz nada. Então, nas línguas sintéticas, a terminação é a parte essencial da palavra. Uhum. Infelizmente, em ucraniano tudo muda, quase tudo, quase todas as palavras têm as formas para serem declinadas ou conjugadas. Isso, por favor, que não vos assusta. Esse encontro vai ser interessante, espero eu, para as pessoas que são curiosas nas línguas e também para as pessoas que falam ucraniano, um pouco ou bastante, e também para os nativos, porque nós não pensamos nisso. E hoje, com esta aula, pronto, gostaria de expor algumas curiosidades sobre o ucraniano. Exatamente, aqui deixo uma informação sobre o português, mas acabei já de dizer essa informação. Então vamos pensar que o ucraniano é um jogo de cubinhos. Aqui eu coloquei alguns cubinhos, M-O-V-A, MOVA. Por acaso essa palavra significa língua, MOVA, só que está escrito com o vosso alfabeto, com o alfabeto latino, não com o nosso que é cirílico. Exatamente. Então, vamos imaginar que nós, quando falamos ucraniano, nós mudamos a terminação, então brincamos com os significados da palavra e com este fim que é super, super importante. Exatamente. Então, pronto, falar ucraniano é jogar com os cubinhos, literalmente. Vamos ver como nós jogamos com esses cubinhos. Por exemplo, temos aqui uma frase que é Я їм піцу. Я їм пиццу. Literalmente significa я, eu. Yim significa como, do verbo comer, que é yiste, fica yim, eu como. Pizzo, pizza. Ok, mas aqui temos de saber que pizza, pronto, em ucraniano é pizza. Também é pizza. Só que, pronto, o som é mais de se. Pizza. Aqui estou mais a ouvir pizza. Parece dizer, mas pronto, não interessa. Tem a terminação A, mas aqui ouvimos claramente pizzu. Então, a palavra normal não conjugada é pizza. E aqui fica pizzu. Porquê? Porquê que os ucranianos estão a brincar connosco? Para que é que eles inventaram isto? Há uma razão. Porque quando, só por esta terminação, eu percebo que pizza não é, vamos dizer assim, não é a personagem principal desta frase. Quem é a personagem principal desta frase sou eu.
porque eu faço a ação de comer, digamos assim, a personagem secundária que é pizza. Portanto, aqui nós podemos, outra vez, só por este U que eu destaquei aqui, eu consigo perceber que pizza é, está no fundo, digamos assim, está no plano de fundo. E quem está no primeiro plano sou eu, neste caso. Então, esta informação é importante, porque às vezes nós precisamos de dizer: eu enviei-te esta coisa, ou esta coisa foi enviada para mim, exatamente. Tipo, quem é sujeito ativo ou passivo da ação, isto é importante para saber. O vaso foi partido, ou eu parti o vaso, não é? Nós precisamos de saber quem aqui fez a ação e qual é o objeto sob o qual foi realizada esta ação. Desculpem se foi difícil, ah, se calhar foi. Qualquer coisa partilhem nos comentários, vou explicar e adoro explicar, vou encontrar outra forma. Exatamente, portanto, outra vez, por causa desta terminação, obtemos um tipo de informação. E aqui, por exemplo, a nossa segunda frase, de, ze, Portugalii. Podem repetir comigo? De, ze, Portugalii. Ok, de significa tu. Ze significa de. Tu, de. Portugalii significa de Portugal. Aqui, outra vez, Portugal, como palavra que não muda, temos Portugalia. Ya. Ya. Estamos a ouvir ya no final. Portugalia. E aqui fica Portugali. Porquê? Outra vez, por causa desta terminação, eu, enquanto nativa, percebo que trata-se de gênese, quer dizer, de origem. Esta pessoa vem de Portugal. Como é que eu sei isto? Por causa desta preposição, que é de, e por causa da terminação. Se repararem, pronto, em português, Portugal nunca muda. Não existe forma de declinar Portugal. A palavra sempre vai ficar Portugal. E todas as palavras não mudam, graças a Deus. Mas em ucraniano mudam. E isso é importante. É assim, nós temos 7 casos. Uma coisa que pode assustar é tipo, para quê? 7 casos para quê? E o que são casos? Primeiro, os casos são as declinações da palavra. É esse tipo de informação de que eu já vos falei, ah, de acordo com essas declinações, com esses casos, eu consigo captar um tipo de informação. Por exemplo, nominativa. Se vocês nunca ouviram de casos, se calhar é melhor passarem para outra parte, mas aqui não vou entrar em detalhes. Vai ser para outra lição, para outro encontro. Aqui vou dizer de uma forma superficial. Por exemplo, nominativo, se eu vejo que a palavra não mudou, significa que é a personagem principal, quer dizer que é sujeito da frase. Pizza, exatamente. Se é genitivo, isso quer dizer que é gênese, outra vez, que é origem, normalmente. Então nós dizemos este caso. Outra vez, é uma forma muito superficial de falar dos casos, mas quero com este encontro passar a informação principal porque é que em ucraniano há casos. Se vocês aprenderam latim na escola ou não sei onde, na universidade, vocês também já ouviram falar de casos. E inicialmente havia casos em muitas línguas, mas com o passar do tempo, por exemplo, pronto, algumas línguas abdicaram desta parte e simplificaram, digamos assim, a sua forma de ser. O ucraniano tem sete casos. É um caso bastante raro, de ter tantos. Caso bastante raro de ter tantos casos. Desculpem a repetição. É, exatamente. Então, isto mostra-nos a gênese, outra vez. Dativo, por exemplo, quer dizer dar alguma coisa a alguém. Então, quando vocês dizem lhe, então, dar-lhe, telefonar-lhe, enviar, sei lá, ao Pedro, telefonar à Maria, por exemplo. Tudo isto nós vamos dizer no caso dativo, para dizer que a minha ação está dirigida a esta pessoa, a este objeto.
Outra vez, só pela terminação eu consigo perceber isto. Exatamente. Não só pela terminação, também pela palavra que eu uso, mas pronto. Só a palavra também, também diz muita coisa. Acusativo, já vimos, quando é objeto direto, quando é um objeto sobre o qual alguém está a realizar uma ação. Então, ele não é, outra vez, personagem principal. E instrumental vem do nome, quando eu quero dizer que utilizo alguma coisa como instrumento. Por exemplo, como sopa com uma colher. Aqui, colher é um instrumento com a qual eu como a sopa, por exemplo. Locativo, outra vez, também super lógico. Locativo vem do local. Então, eu estou na praia. Estou onde? Na praia. Para dizer que eu estou na praia, não vou à praia, eu preciso de dizer isto como locativo. E por fim, se eu quero, por exemplo, chamar alguém, tenho de utilizar o vocativo. Por exemplo, ó pizza. Sei lá, aqui está escrito, ó pizza. Pizza. Claramente que ninguém dirige-se a pizza, eh, mas existe, a gramática permite fazer isto. Exatamente. Então aqui temos a transliteração e a palavra pizza conjugada. Pronto, foi essa uma informação super básica sobre os casos. Na verdade, não é assim super difícil. Na verdade, acho que vocês vão conseguir aprender os casos. E se precisarem de uma forma mais detalhada, e podemos ver isso passo a passo, porque na verdade não é assim tão assustador como parece. Exatamente. Então, o que nós temos de perceber até esta parte? Em ucraniano, nós conjugamos tudo, quase tudo. Os nomes conjugamos de acordo com a tabela que acabamos de ver e analisar um bocado. Os substantivos, certo? Os adjetivos também mudam, também de acordo com esta tabela. Pronto, mas há outra tabela para adjetivos. Pronomes. Pronomes são eu, tu, ele, ela. Pronomes possessivos, o meu, a minha, o teu, a tua, tudo isto muda, tudo isto. Verbos, aqui é igual como em português, igualzinho. Comi, comia, vou comer, comerei, tinha comido, também temos esses verbos. Ainda vamos ver os tempos, porque é importante. E números, singular, plural, e aí nós temos uma outra coisa com os números, que aqui não vou falar, mas pronto, os números também mudam. Vocês dizem sempre um, por exemplo, três, e nós podemos mudar. Mas pronto, agora não vou dizer sobre isto para não vos assustar assim tanto. Não conjugamos, graças a Deus, advérbios, ficam sempre iguais. Preposições, não podem mudar. Conjunções, que é e, mas, porém, coisas assim. E interjeições, peço desculpa. Por exemplo, nossa, meu Deus, coisas assim. Exatamente. Então, é assim, em ucraniano é importante. E voltando à questão das línguas sintéticas e analíticas, isso, na verdade, reflete a nossa forma de pensar, porque se vocês imaginarem um alemão típico ou um inglês típico, são as pessoas que têm tendência a ser mais estruturados, porque eles têm estrutura como organizar as palavras. E nós, por exemplo, não posso dizer que somos mais caóticos, não, mas como a nossa língua dá-nos muita liberdade de escolha da ordem das palavras, nós temos tendência a ser mais, pronto, menos disciplinados às vezes. Certo, isso pode ser treinar, claro, mas estou a falar de que como a nossa língua manda e como ela moldura, digamos assim, molda, desculpem, molda a nossa forma de até pensar. Exatamente. Não é só que os alemães não são estruturados. São, mas a língua ajuda a, pronto, pensar desta forma. Primeiro pôr sujeito, predicado e depois o resto. Por exemplo, vale a pena pensar nisto. Pronto, exatamente. Então, será que em ucraniano nós podemos brincar com as palavras, com as terminações? Será que não há nenhuma lógica nisto tudo?
Será que eu posso dizer, não, eu trabalho hospital? Não, claro que não, claro que não. Aqui nós, como em português, a qualquer coisa acabei de dizer, eu trabalho no hospital, só que tudo trocado. Ahm, não, é mais ou menos como em português. As nossas regras de como colocar as palavras na frase são quase as mesmas. Então, isso vai facilitar muito. A única coisa, assim, super importante que é importante é que vocês dizem, por exemplo, é uma rapariga bonita, é uma menina bonita. Desculpem, se aqui estão as pessoas do Brasil. Eu sei que rapariga é uma palavra que não devemos dizer, mas pronto, é uma menina bonita e nós dizemos é uma bonita menina. Literalmente. Це гарна дівчина. Це гарна дівчина. Literalmente, isto ou é bonita menina. Pela terminação, percebo que estamos a falar de terminação é A, percebo que estamos a falar de nome de género feminino e aqui também Divchana ajuda a perceber que estamos a falar pronto, de uma rapariga neste caso. Tseharna Divchana. Então, os adjetivos vêm primeiro. Isso é estranho, não é? Porque primeiro nós descrevemos o objeto e depois definimos este objeto. Em português é ao contrário. Primeiro eu digo a palavra e depois dou características e dou descrição. Pronto, isto também outra vez reflete a nossa forma de pensar, de imaginar, e se nós trocarmos a ordem, isso já vai ficar um bocado confuso. Divchana Harna, isto vai dar ênfase que ela é mesmo bonita, sei lá, o nosso interlocutor vai pensar, "E porquê que tu mudaste da ordem? Então, porquê que tu foste contra as nossas regras?" Exato, esta parte é mais ou menos fixa. Primeiro vem o adjetivo, depois vem o nome. Exatamente. E como vocês repararam, nós não temos adjetivos, artigos. O, a, os, as, o filme, um filme. Não existe. Quer dizer, nós só dizemos filme. Aliás, filme é filme. É a mesma coisa. Filme. Portanto, nós não temos artigos. Isso é perfeito, maravilhoso. Isso é muito bom. Exatamente. E depois há três géneros em ucraniano. É masculino, feminino, que já vimos, e neutro. Coisa que não existe, por exemplo, em português. Há só masculino, feminino. Neutro, não há. E nós temos. Exatamente. Também não é super difícil aprender os casos. Outra vez, nós sabemos pela terminação de que género é a palavra. Espero que tenha sido claro até aqui. Só nos falta ver uma coisa também importante: como funcionam os tempos em ucraniano e, em geral, como um povo imagina a vida, como faz a contagem do tempo. Será que é igual como em português ou não? Não sabemos. Ok. Então eu desenhei aqui uma linha de tempo em que nós temos hoje, agora, ontem, o passado e amanhã, o futuro. Igualzinho como em português. Nós imaginamos o passado, agora e o futuro. Aqui não há nada de, digamos assim, nenhuma surpresa. O presente, eu posso ler aqui para vocês, vocês podem ver aqui. Por exemplo, o verbo fazer. Eu escolhi o mais popular. Nós também conjugamos eu faço, tu fazes, ele faz, fazemos, fazem. Exatamente. Por exemplo, eu faço vai ser я роблю. Eu posso tirar я e só dizer роблю. Eu vou continuar, o meu interlocutor vai continuar a perceber. Porque se eu eliminar eu, vocês vão perceber que faço, trata-se de mim. Eu faço, certo? Então, aqui por acaso, nós temos muitas semelhanças entre português e ucraniano, por incrível que pareça. Isso é muito bom, isso ajuda muito, ahm, na percepção da língua. Te robas significa tu fazes. Te robas. Exato, podem repetir comigo. Mesmo
se já ouviram essas palavras. Він робить. Ele faz. Робить. Ми робимо. É importante pronunciar cada letra. Exato. Ми робимо, que é nós fazemos. Ви робите. Aqui é interessante que ви, para nós, pode significar tanto você como vocês. Imaginem só. Quando nós dizemos we, não sabemos se nós falamos para um grupo de pessoas ou para uma pessoa de forma educada, de forma formal. Exatamente. Então, nós, é a mesma coisa para nós, você e vocês. Ви робите. E depois, вони роблять. Eles, elas fazem. Nós não fazemos distinção entre se há homem num grupo, se não há homem. Tudo para nós são вони. Eles ou elas, não interessa. É um grupo de pessoas. Eles. Pronto. Então, nós não nem pensamos nisso. Se há homem dentro das mulheres, quer dizer, no meio das mulheres ou não, isso não nos interessa. Exatamente. Aqui uma coisa linda, em português. Exatamente. Então é o presente. Igualzinho, outra vez, pela sua estrutura, como em português. E agora vamos ao passado. Também é a mesma coisa que vocês têm, na verdade. Existe o passado concluído, tipo, fiz isso, acabei o curso, almocei, sei lá, bebi um copo de água. Vai ser concluído. Ou não concluído, por exemplo, fazia, por exemplo, a minha avó fazia assim, ou fazia renda, por exemplo. Então nós queremos prolongar este momento no passado. Exatamente. E depois só vai faltar o futuro. Outra vez com o verbo fazer. Por exemplo, temos só quatro terminações para o passado concluído. Se trata-se de homem, quem é homem? Quer dizer, eu, homem, por exemplo, imaginem, tu, homem, fizeste, ele, homem, fez. Nós vamos precisar de dizer robiv. Robiv. Exato. Se é mulher, outra vez, eu, mulher, tu, mulher, ela, mulher, fez. Por exemplo, dizemos robila. É uma coisa estranha, porque quando dizemos em português, fiz. Sei lá, eu não sei se é uma mulher, fiz, se é um homem, fiz. Não sabemos. Mas para nós é importante, se estamos a falar do passado, é importante destacar o género da pessoa que está a fazer uma ação. Porque é importante, podemos só criar aqui teorias, mas na verdade não há nenhuma explicação sobre isto. Quando estamos a falar no presente, não revelamos o género. Quando é do passado, então quem é que foi? Quem é que partiu o vaso? Ah, homem? Mulher? Isso é só neste contexto que nós nos importamos com o género, nos verbos. Exato, se é género neutro, isso fez. Quem? Isso, não sei. Robilo, por exemplo, e no plural, robile. Nós, eles, elas, você, vocês, faziam, vai ser robile. Exatamente. E só falta fazer concluído. Fiz. Outra vez, a mesma lógica. Aqui, portanto, nós tivemos fazia, fazia. E aqui temos fiz, homem, fez, homem. Fiz, mulher, fez, mulher. Isto fez, que é zrobilo, e plural zrobili. Exatamente. Vocês não têm de aprender isto, é só para saberem como nós imaginamos o tempo. Então, ao conjugar no passado, vê-se o género do sujeito. Uma curiosidade. E por fim, vamos ao futuro. Futuro onde vocês vão saber ucraniano. Exatamente. Aqui nós temos três tipos de futuro. E aqui temos coisas que não existem em português. Por exemplo, futuro não concluído. Por exemplo, a vossa estrutura eu vou fazer. Quando eu digo vou fazer, significa que vou acabar de fazer? Vocês pensam nisto? Quando eu tipo, eu vou fazer isso.
não me parece como uma promessa. É tipo, vou fazer e posso não fazer. Vou pensar. Aqui, portanto, quando vocês dizem vou fazer, não está implícito que vão acabar de fazer, não é? Vocês- a não ser que vocês digam eu prometo que vou fazer. Aí temos uma pequena promessa, mas mesmo assim não é garantido. Portanto, nós temos o futuro não concluído, formal e informal, e temos uma coisa que não existe em português, que é futuro concluído, que com este tempo eu posso dizer que eu farei mesmo, tipo, eu vou fazer mesmo. E só com o verbo, sabendo que é futuro concluído, eu sei que esta pessoa prometeu-me fazer isto. É por causa disso que nós, na maioria dos casos, somos mais responsáveis, sei lá, muito cumprimos a nossa palavra. Isso não quer dizer que os portugueses não cumprem, ou sei lá, outros povos. Isso não significa nada. Mas, outra vez, aqui a língua empurra-nos, tipo, mostra a opção: olha, tens duas opções. Podes falar no futuro concluído e no futuro não concluído. A opção é tua. Podes cumprir com a tua palavra, podes não cumprir. Por exemplo, futuro formal. Eu vosso farei. Я робитиму. Ти робитимеш. Він робитиме. Ну, parece робитиме. Ми робитимемо. Podem tentar dizer essa trava-língua. Ми робитимемо. Ви робитимете. Робитимете. Exato. Вони робитимуть. Робитимуть. Isso utilizamos no contexto formal, como já disse. Futuro não concluído. Eu vou estar a fazer. Я буду робити. Ти будеш робити. Він буде робити. Ми будемо робити. Ви будете робити. Вони будуть робити. Significa que a ação que vou fazer no futuro, vou estar a fazer no futuro, vai ser longa. Eu vou estar a fazer os trabalhos de casa muito tempo. Se vou acabar os trabalhos de casa, eu não disse isto. Eu disse que vou estar a fazer. Acabar já é outra coisa. Não disse que vou terminar. Exatamente. Então, nós aqui salientamos que a ação vai ser longa, contínua. Vai ser durante algum tempo. E última coisa sobre o futuro concluído. Isso é uma promessa. Então, já zrobiu. Eu vou fazer mesmo. Eu farei mesmo. Já zrobiu. Ти зробиш. Ти зробиш. Він зробить. Ele vai fazer mesmo. Ми зробимо. Ви зробите. Вони зроблять. Exatamente. Muito bem. Então aqui vocês, acho eu, aprenderam até bastante coisas sobre o nosso, pronto, sobre a minha língua materna. Com esta aula, lição, etc., eu só gostaria de mostrar-vos como é a nossa forma de pensar, o que é que vos espera nessa aventura pela língua ucraniana. Pode, se calhar, pode ser que eu vos assustei um bocadinho, mas espero que não, porque acaba por ser só a estrutura da língua, só a gramática, que não é assim tão, na verdade, não é assim tão difícil. Mas, ok, podem pensar e mastigar esse assunto e depois, por favor, respondem-me nos comentários. De acordo com o que vocês já viram, ucraniano é mais fácil do que português, ou não? Ou, por exemplo, inglês ou outra língua qualquer que vocês aprenderem. Exato. E aqui, por fim, nós temos a comparação que eu deixei, vocês podem ver, sobre as nossas diferenças entre as duas nossas línguas. Exato. Alguma pergunta, dúvida? Vocês podem responder e se tiverem mais perguntas, mais temas para o vídeo, vocês podem partilhar. Isso, fico super duper ansiosa para falar convosco. Muito obrigada e até a próxima aula, encontro, pronto, é isto neste canal. Muito obrigada.